Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre este detalhe. A quem você deve discipular? Deus vai cobrar de você o discipulado de quem? Discipular é uma ordem. Sem haver discipulado, o evangelho não se espalha. Se a pessoa achar que é suficiente ela continuar como crente, firme numa igreja a vida inteira, isso rompe o princípio do evangelho, que é ir para o mundo todo, ser anunciado a todas as pessoas, a oportunidade de salvação ser levada a todas as pessoas. O evangelho precisa de se expandir. O evangelho é essencialmente missionário, é uma mensagem poderosa que precisa ser levada de muitas maneiras, de todas as maneiras possíveis. E Deus ordena que quem leve essa mensagem é quem já a recebeu. O crente que se limita a assistir reunião de igreja, para mim, está muito mal, é um desobediente. Não obedece à ordem do Senhor. Mas alguém vai dizer, mas e a maioria dos crentes de igreja não sabem discipular, nem evangelizar? E então, eu não sei como vai ser. O meu entendimento é que a pessoa que não obedece é desobediente, é rebelde, isso é pecado contra Deus. Mas como eu vou discipular, eu nem sei o que é isso, não me ensinaram, a igreja não me ensina. A igreja só me ensina a não faltar reuniões, tanto quanto possível, estar lá assistindo reuniões e contribuindo. Isso é o que eu aprendo na igreja. Mas se Jesus exigir que eu esteja discipulando alguém para ser salvo, acabou, eu não tenho condições. Pois é, é uma situação clara. O evangelho precisa continuar a se espalhar, já está se espalhando pelo mundo todo, mas tem que ser com a participação de cada pessoa. A ordem é geral para a igreja, mas a ordem é individual para cada cristão. Isso precisa ser entendido. Muitas igrejas se organizam e a gente precisa tomar cuidado com igrejas organizadas, porque o organismo ou a organização tenta substituir a atuação individual, ou seja, a organização tenta funcionar bem para garantir salvação para todos os seus membros. Isso é muito comum, essa concepção de que quem está naquela igreja está garantido. A doutrina da igreja é assim, garantia para todos que estão naquela organização. E a organização precisa fazer alguma coisa. Então, a organização se junta representando todos os membros e ajuda um trabalho missionário. Então, a igreja está sendo missionária. Isto é um engodo para, na verdade, enganar os membros, para eles acharem que por estarem frequentando a organização igreja e contribuindo para missões, então eles estão sendo missionários. Não, não é verdade. A ordem recai sobre cada pessoa individualmente. Cada cristão tem que estar indo, evangelizando e discipulando. Bom, mas a pessoa diz, eu não sei o que é ser discipulado, eu não tenho ideia do que é isso, eu não aprendi, a igreja não ensina, não se fala nisso na igreja. Bom, falam de outras coisas, mas isso é a ordem que fica clara em todos os evangelhos. Cada evangelho aborda de uma forma diferente, eu acho isso muito interessante. Em João, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Em Lucas, no final 24, 47, vocês vão pelo mundo pregando o arrependimento, que as pessoas se arrependam. Em Marcos é o mais conhecido, e
por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Em Mateus 28, focaliza a partir do versículo 18, ide fazei discípulos. Como é que se faz discípulo? Ensinando cada pessoa. Não, mas a igreja está ensinando. Não, não é a igreja, é você que é a igreja. Você tem que ensinar alguém a obedecer o que o Senhor mandou. Você tem que estar fazendo discípulos. Então, essa ordem máxima do cristianismo recai sobre cada cristão individualmente. É uma ordem que precisa ser obedecida. E ela pode ser desmembrada nas duas partes. A primeira delas, o querigma, proclamação, e a segunda parte, o didaquê, o ensino, o discipulado. A primeira parte é você falar do evangelho. O cristão que não fala do evangelho é desobediente. Tem que falar para todos os conhecidos que estiverem perto. Mas para você falar, a boca fala do que o coração está cheio. Se você ocupa o seu tempo todo com as coisas do mundo, está vendo seus investimentos, a notícia da política, você está circulando abobrinha aí na internet, muito preocupado em ser o primeiro, a primeira a saber das novidades, então você fica o dia inteiro em cima da internet. Quando você for falar para uma pessoa, o que vai sair da sua boca é o que você viu ali, na internet, nas redes sociais, no seu celular. Não vai sair Jesus da sua boca. Quando a gente se enche de Jesus, o que a gente fala é sobre Jesus. Ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. A boca fala do que o coração está cheio. Jesus disse isso na Bíblia. A gente precisa se encher de Deus, de Jesus, para poder falar de Jesus. Tem que ler muitos evangelhos, você visualizar aquilo tudo, você pensar em Jesus, meditar, refletir, ler de novo a parábola, ler sobre uma cura, a atitude dele, você ficar embevecido, maravilhado com Jesus. Jesus é o seu ídolo, sua paixão, é o seu tudo. E você se embevece com Jesus. Quando alguém chega perto de você, o que vai sair é Jesus. Você vai falar de Jesus. Mas quem fica na internet o dia inteiro, chega alguém perto, não vai falar de Jesus. Vai falar do que você viu na internet. Olha, aquilo pode até ser algo sobre Jesus, mas não é falar de Jesus. Olha que legal aquele videozinho, olha que interessante aquela palavra, aquela florzinha, aqueles bichinhos, o passarinho, aquela música linda sobre Jesus. A música é linda. Não, isso não é Jesus. Você tem que se encher de Jesus para poder falar de Jesus. E as pessoas como crerão, se não há quem pregue? Romanos no capítulo 10. Como crerão se não há quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? Hoje as igrejas estão lutando para segurar o crente dentro da igreja. Você já reparou isso? Todo entretenimento religioso, shows e reuniões de todo tipo, toda tentativa de segurar os crentes dentro do templo, que eles chamam de igreja. É segurar, impedir de ir. Mas por quê? Porque os líderes dessas igrejas sabem que os crentes não estão preparados para ir. E se eles forem, pode não voltar mais. Ser igual aquela pomba de Noé, né? Uma foi, o lugar dela não era lá fora, ela voltou, mas depois ela foi, já não voltou mais. Muitos líderes têm medo dos crentes irem e não voltarem mais. Ao invés de eles evangelizarem o mundo, eles são evangelizados pelo mundo. Então, para isso não acontecer, eles tentam segurar. Isso é geral na liderança evangélica, segurar os membros na igreja. Mas isso é contrariar a ordem do Senhor. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? As igrejas têm que empurrar os irmãos, têm que enviar, preparar, ensinar as 4 leis espirituais, ensinar a falar de Jesus e empurrar
os crentes para irem pelo mundo cumprir a ordem do Senhor. Você conhece alguma igreja que faz isso? É triste essa situação, mas eu estou falando no que a Bíblia diz. Você vai dar contas diante de Deus. Como você vai discipular alguém? Você tem que falar, se dispor a pregar. Primeiro tem que evangelizar. No final do capítulo 5 de Mateus, eu acho isso muito interessante. Jesus falou disso. Você tem que amar todos os irmãos. Vai treinando com os irmãos, conversando com o irmão mais fraco, orando com aquele ali que está com problema, visitando aquele que está doente. Você vai conhecer todos os irmãos e amar. Mas a igreja tem muitos. Pois é, alguns são próximos a você. E a ordem, desde o Antigo Testamento, que não foi suprimida por Jesus. Ele não veio para suprimir a lei, veio para cumprir a lei. Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? Bem, todos que estão próximos a você, precisando de você. Você está indo a eles? Ou você se limita a ficar batendo papo com a sua panelinha no final da reunião da igreja? Qual é a sua atitude? Você está indo a todos os irmãos para amar todos os irmãos? E Jesus complementa: se você cumprimentar somente aqueles que você conhece, não está fazendo nada demais. Nem precisa ser crente para isso. Para você ter amigos e ficar mantendo amizade, batendo papo só com os amigos, não precisa ser crente. Você tem que se esforçar, ser humilde para ir até os de fora que você não conhece, para falar do evangelho para eles. A ordem é falar do evangelho para todos. E a experiência, a prática e a realidade do mundo atual vão mostrar o seguinte: de 10 pessoas para quem você se dirigir para falar, uma vai dar atenção. O mundo já está saturado ou se saturando com o evangelho, mas a ordem continua. Tem que ir e pregar. Tem que ir e falar do evangelho. Bem, alguma pessoa vai dar atenção a você. Sempre haverá alguém que vai dar atenção a você. Ah, mas eu não falo direito, eu não tenho conhecimento da Bíblia. Não importa, você vai dar o que tem. Não adianta você enfeitar as coisas e querer dar o que não tem. Não adianta você querer falar do que você não sabe. Tem que falar com suas palavras, o que você sabe, dar o que tem. E você tem alguma coisa. Tem tempo, tem amor, tem sorriso, isso você pode dar. Você não deve negar. Deve ir às pessoas que você não conhece para falar do evangelho. Se conhece, com muito mais razão. Tem que ir e falar. E o que está faltando? Observar, olhando nos olhos da pessoa. Observar a reação dela. Todas as pessoas têm a capacidade de serem reconhecidas ou haver uma atenção de alguém. Todos. Infelizmente, há muita gente solitária que estão frequentando as redes sociais em busca de relacionamentos, frequentando reuniões de igreja, tipo terapia do amor e coisas parecidas. São pessoas solitárias buscando alguém com quem possa conversar. As pessoas estão carentes. Existe um monte de gente carente perto de você, na sua proximidade, a quem Deus espera que você se dirija. Mas se você for um crente de panelinha que se limita a assistir reunião de igreja, você nunca vai. A esses que você não conhece, que estão carentes, existe muita gente assim, mas você tem que ir. Algumas dessas pessoas vão receber sua palavra. Quando alguém receber a sua palavra, você se amarrou com aquela pessoa diante de Deus. Você se torna responsável por aquilo que Deus cativou para você. Não foi você, mas foi Deus que cativou para você. Você se torna responsável. E aí?
você tem que colar com essa pessoa. Largar outros afazeres, dar prioridade, marcar com essa pessoa para começar a pegar telefone, endereço dela, celular e tal, não sei o quê, e começar a conversar. Ela está dando atenção a você. Foi Deus que colocou essa pessoa como próxima de você. Você tem obrigação diante de Deus de continuar a conversar. Vai visitar, marca encontro, vai falar pelas redes sociais. Você já está amarrado, amarrada por Deus com essa pessoa. Então essa é a resposta. A quem discipular? A quem se dispuser. Deus vai colocar alguém próximo a você, dando atenção a você. Qualquer pessoa que der atenção a você, é obrigação sua levar o que você tem para essa pessoa, o conhecimento de Deus e o ensino da Bíblia para essa pessoa. Se ela chiar e rejeitar e não quiser mais, ela vai mostrar isso claramente. Não tenha dúvida. Você vai saber que é hora de deixar aquela pessoa. Mas enquanto ela estiver dando atenção, obrigação sua discipular aquela pessoa. O que é discipular? É ensinar no caminho do Senhor, ensinando a pessoa a obedecer tudo que o Senhor mandou. E você vai falar do que você sabe e vai dar do que tem. Isto é cumprir a ordem do discipulado. Se você não está nesse caminho, não está bem. Você está mal, muito mal. Crente só de igreja que assiste a reunião corre o sério risco, por causa dessa mornidão, isso é mornidão, de ser rejeitado pelo Senhor. Você está nesse caminho? Ou você está se esforçando por discipular? Você está discipulando alguém? Você está compromissada ou compromissado com Deus de dar atenção a essa pessoa que recebe a sua atenção? Pense nisto.